privilégio estar com os irmãos nesta manhã. Se assentem, meus amados. Eu louvo a Deus pela vida de todos os presentes. Sou muito grato a Deus pela vida do apóstolo Carlos Martins. Deus continue prosperando ao Senhor ricamente em sua trajetória espiritual, ministerial e familiar. Muito grato pelo carinho, pela recepção. Louvo a Deus pela vida do pastor Edivaldo Arruda, um amigo desde a minha adolescência, que vive em Pombal, hoje é cidadão português, e me indicou ao apóstolo Carlos para que venhamos estar juntos adorando ao Senhor nessa manhã. Agradeço muito ao Senhor pela recepção, que Deus continue honrando a todo o trabalho que o Senhor tem prestado, tanto na Europa como no continente africano, e onde quer que o Senhor, Deus, lhe der a graça de liderar discípulos. Vamos ler nessa manhã, meus amados, a palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 16 e no versículo 20. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 16, vamos meditar no versículo 20. Maravilhoso, Deus poderoso, aleluia. Está escrito: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Essa palavra que nós lemos, ela mostra o resultado da obediência da igreja ao mandamento que o Senhor Jesus, ele deixou no versículo 15. O versículo 20, lido nesta hora, mostra o que aconteceu quando a igreja colocou em prática as ordens dadas pelo Senhor Jesus no versículo 15. O versículo 20 é o resumo de toda a obediência da igreja ao mandamento dado pelo Senhor Jesus nos 40 dias que ele ficou aqui na terra após a ressurreição, instruindo a igreja acerca de como ela deve agir até que ela seja levada ao céu de glória. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, no versículo 15, ele deu uma ordem dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esta palavra ela foi escrita da seguinte forma: indo por todo o mundo, pregando o evangelho a toda a criatura. Deus está falando no seu dia a dia, no decorrer da sua vida, no transcorrer do seu viver, onde você for, pregue o evangelho a toda a criatura. Onde você for, até os limites geográficos mais longínquos do planeta, onde você chegar, pregue o evangelho a toda a criatura. Pregue as boas novas de salvação. Amém. Pregue que eu morri por você. Pregue que eu ressuscitei. Amém. Pregue que eu estou com vocês. E pregue que eu voltarei para levar-vos para as mansões celestiais. Amém. Pregue a toda a criatura. Pregue a todos os seres humanos que você tiver acesso a eles. A palavra do Senhor, ela diz em Romanos 2, versículo 11, que para com o Senhor nosso Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não importa qual é a cor da minha ou da sua pele. Para Deus não importa qual é a sua ou a minha raça. Para Deus não importa qual é a origem geográfica do seu ou do meu nascimento. Para Deus não faz diferença nenhuma qual é o grau de formação acadêmica de cada um e também qual é a condição econômica, se a pessoa está em situação de rua ou se a pessoa é classe C ou se é classe média ou milionária ou bilionária. Para Deus todos os seres humanos são carentes da sua misericórdia, são carentes de serem alcançados pelo Evangelho. Está escrito em 2 Pedro 3, no versículo 9, que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos achem demorada,
mas Ele é paciente para com todos, porque não quer que nem um homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e ao arrependimento. Hoje eu sou morador do arquipélago do Marajó, lá no estado do Pará. É um arquipélago com 273 ilhas, 16 municípios. Cá em Portugal o município é chamado de concelho, e são 590 mil habitantes, são 16 cidades, são 590 mil habitantes, e tudo que é beira de um rio ou beira de um igarapé tem uma catedral das Assembleias de Deus. Eu congrego na sede da Assembleia de Deus no rio Caracará, é no município de Cachoeira do Arari. O município de Cachoeira do Arari tem pouco mais de 20 mil habitantes. Lá tem 5 campos autônomos da Assembleia de Deus naquele município. Só o campo que eu congrego, que é o campo do rio Caracará, a 20 quilômetros do centro da cidade, lá em um distrito, cá em Portugal, distrito é o que o brasileiro chama de estado. Nos países de África que se fala português, o distrito é chamado de província. Lá para o brasileiro, o distrito é uma freguesia longe do centro do concelho, longe do centro da cidade. Lá onde eu vivo, ao pé do rio Caracará, lá no distrito de Santa Rosa, que nós chamamos de bairro ou distrito, quando se é um bairro muito longe do centro da cidade, a sede da Assembleia de Deus está na beira do rio Caracará, tem mais 16 congregações, são mais de 1000 membros. É uma região extremamente fértil para o crescimento do Evangelho, a região amazônica no norte do Brasil. E eu não nasci lá, eu sou paulistano, eu nasci na capital do estado de São Paulo. Eu, quando tinha prestes a completar 40 anos, nas vésperas de completar 40 anos de idade em 2020, fui morar lá no estado do Pará. Eu, há 26 anos atrás, mais ou menos, eu servia como presbítero e eu levei um rapaz para dar uma volta no centro da cidade de São Paulo, perto da Praça da Sé. Ele pastor da Igreja do Evangelho Pleno, na Coreia do Sul, na cidade de Seul. E ele estava hospedado lá no centro de São Paulo. E eu, dando uma volta com ele, eu falei para ele: olha, hoje eu vou pregar perto de casa, eu tenho bastante tempo para te dar uma atenção melhor hoje, e você vai pregar muito perto aqui do centro também. Então, se eu ficar com você até 3 da tarde, eu não tenho problema nenhum com o horário, e nem você. Principalmente você, porque está hospedado aqui no centro. Aqui no bairro vizinho, na Liberdade, nós podemos ir a uma estação de metro ou podemos ir caminhando. Tem uma rua que chama da Rua São Joaquim, lá está o templo sede de uma Assembleia de Deus asiática. Quer ir lá conhecer o templo sede da Assembleia de Deus nipo-brasileira? Ele falou: nipo-brasileira? Eu falei: é. E ele falou: nunca, jamais. Você me convidando para conhecer a sede de uma Assembleia de Deus japonesa? Nós coreanos odiamos japoneses. Eu olhei para ele e falei: rapaz, você é crente? Ele: eu sou pastor. Eu falei: você é pastor, mas nunca aprendeu a ser crente. Porque crente que é crente não é preconceituoso. Você diz que é crente e diz que coreano odeia japoneses. Nós que se convertemos a Cristo, nós somos libertos. A palavra diz em João 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E simplesmente, irmãos, infelizmente tem pessoas que nunca entenderam essa palavra. A ordem do Senhor é: indo por todo mundo, pregando o Evangelho a toda a criatura. Em 2010, eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro país da África. Eu conheço 4 países da África. Conheço a África do Sul, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Em 2010 eu fui a Cabo Verde e simplesmente fundei uma igreja lá. Deus me deu a oportunidade de fundar uma igreja na cidade de Praia. Deixei um missionário brasileiro lá cuidando. Depois passei para a responsabilidade da Convenção da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul. E a igreja cresceu de uma forma abençoada no caminho para Assomada, no bairro de São Felipe, saindo da cidade de Praia, capital do Cabo Verde, para Assomada, na ilha de São Tiago. E uma vez eu pregando em uma igreja aqui de fala portuguesa, de estrangeiros aqui em Portugal, na região de Massamá, alguns irmãos disseram: rapaz, esse pessoal não gostou da sua mensagem. Você falou muito de Cabo Verde e eles detestam Cabo Verde. Irmãos,
nós precisamos de libertação. Qualquer rivalidade geográfica ou cultural, para quem se converteu a Cristo, a pessoa precisa de libertação. Quando nós nos convertemos a Cristo, irmãos, nós somos uma família independentemente da nossa origem geográfica, ou racial, ou cor da pele. Queridos, eu louvo a Deus, porque a palavra que lemos nessa manhã diz: tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Esta palavra está dizendo que eles, tendo ido viver a vida cotidiana, onde eles passavam, eles compartilhavam a Cristo. Onde eles passavam, eles pregavam o Evangelho. A palavra do Senhor mostra que eles pregavam a palavra e o Senhor cooperava com eles. O que é o Senhor cooperava com eles? Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O que isso significa? Eles pregavam a palavra, mas a presença de Deus estava com cada um deles. A cooperação que nós precisamos é a presença de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus prometeu em Mateus 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a presença de Deus em nós que é a cooperação para frutificar o nosso trabalho, compartilhando a Cristo com as pessoas. Diz a palavra que eles pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra, com sinais que se seguiram. Amém. Esta palavra, irmãos, onde ela é testemunhada, Deus opera maravilhas. Onde esta palavra é cantada, Deus faz milagres. Onde esta palavra é pregada, é ensinada, Deus ele transforma cenários. Quem é alcançado por esta palavra, ele tem a sua vida totalmente modificada pelo Senhor. Está escrito em Lucas, no capítulo 7, que Jesus estava em Cafarnaum. E em Cafarnaum havia um centurião, um líder de 100 soldados romanos, que ele tinha em sua casa um servo que estava à beira da morte. Ele estava moribundo, ele estava enfermo em estágio terminal. Só que esse senhor, esse centurião, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, ele convocou anciãos da sinagoga para rogar ao Senhor Jesus misericórdia a favor de seu servo que estava à beira da morte. Os anciãos, ao chegarem perante Jesus, disseram: meu senhor, o centurião, essa alta patente do exército romano, ele roga ao Senhor misericórdia a favor de seu servo que está à beira da morte. Ele tem grande estima por esse servo, tem grande apreço, grande amor, grande consideração para com esse servo. E esse servo é digno de ser atendido, porque ele, com as suas próprias mãos, foi quem construiu a sinagoga em nossa região. E a palavra diz que Jesus, se movendo de íntima compaixão, ele se prontificou em ir para a casa do centurião, curar o seu servo que estava à beira da morte. Ter compaixão é eu me colocar no seu lugar no momento da sua aflição. É você sentir a dor que eu estou sentindo no momento que eu estou em dificuldades. Infelizmente, irmãos, as pessoas têm algumas frases de efeito que vão passando de geração a geração, e na verdade são manias. As pessoas têm o hábito de dizer: hoje em dia, tem muita gente que diz, hoje em dia é raro alguém que tenha empatia. Eu fico observando, antigamente empatia era mais raro ainda. Eu vou te provar, lá no Rio de Janeiro, que foi a capital do Império Português, irmãos, lá no bairro da Lapa tem uma rua chamada Rua dos Inválidos. Qual é a história da Rua dos Inválidos? As pessoas que tinham deficiência na antiguidade, na época do Império, era lá que eles esmolavam, mendigavam, para poder garantir a sua sobrevivência. Isso não é pejorativo, irmãos. Rua dos Inválidos. Está escrito na palavra em Romanos 12, no versículo 15: alegrai com quem se alegra e chorai com quem chora. Estarmos aqui nesta manhã cultuando ao Senhor, glorificando a Deus, é um privilégio, é uma alegria.
Porque a tua vitória é a minha vitória é a tua vitória. Estamos compartilhando momentos de alegria juntos, celebrando ao Senhor nosso Deus. No Salmo 100, no verso 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. É manhã de celebração. Celebrar é cultuar a Deus, é fazer festa. E a palavra diz que a festa é com júbilo. O que é júbilo? É alegria abundante, é alegria incontável. Então estamos aqui compartilhando juntos nesse momento, momentos de alegria, celebrando ao Senhor nosso Deus. Agora, chorar com quem chora é eu te socorrer no momento da tua aflição. É você me ajudar no momento da necessidade que eu tenho. E Jesus estava pronto para socorrer quem precisava e foi para a casa do centurião curar o seu servo que estava à beira da morte. O centurião, quando soube que Jesus ia para a sua casa, ele, refletindo, caindo em si, ele se adiantou e foi ao encontro do Senhor Jesus e disse a ele: eu não me sinto digno de recepcioná-lo, e muito menos me sinto digno de recebê-lo debaixo do meu telhado. Lucas 7 e versículo 7. Diga apenas a palavra e o meu criado sarará. Há um erro de tradução nesse texto. No texto que nós lemos está escrito: diga apenas uma palavra. Isto não é um erro vindo do português de Viseu, de Mangualde, o irmão João Ferreira de Almeida. Esse erro veio da Septuaginta, onde 70 ou 72 eruditos transformaram a Bíblia para o grego koiné, o grego popular, que hoje também já caiu em desuso. Hoje se usa o grego moderno. Isto houve uma alteração. Escreveram: diga apenas uma palavra. A Bíblia não diz diga uma palavra, a Bíblia diz diga a palavra. Pregue a palavra, ensine a palavra, cante a palavra, testemunhe a palavra, e milagres da parte do Senhor acontecerá. O centurião, ele continuou dizendo para o Senhor Jesus: porque eu tenho autoridade, tenho servos e soldados debaixo de meu comando. Eu digo a um servo vai, ele vai. Digo a um servo vem, ele vem. Digo a um servo faça tal coisa, ele faz. Eu tenho autoridade, mas eu estou sujeito à autoridade. Quem realmente tem autoridade, irmãos, ele sabe dos seus limites, ele sabe até onde sua autoridade chega e ele respeita a autoridade alheia. Ele sabe dizer ao Senhor Jesus: eu tenho autoridade, mas o Senhor é a maior autoridade. Eu tenho autoridade, mas não existe autoridade maior do que a autoridade da tua palavra. E a palavra diz que Jesus, olhando para os discípulos, disse: nem em Israel eu encontrei uma fé deste tamanho. Está escrito no versículo 10 que, chegando na casa do centurião, encontraram um servo que estava à beira da morte, curado. É o poder da palavra. Seja abençoado nesta manhã pelo poder da palavra, porque esta palavra está transformando todas as áreas de nosso viver nesta manhã de adoração ao Senhor nosso Deus. Eu sou muito grato a Deus, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sou muito grato a Deus porque eu nasci em um país onde há fartura com abundância. Eu estou passando os dias em um país onde é um verdadeiro pedaço do céu na terra. Quem aqui nasceu no país em que nasci e está aqui, ou nasceu em países vizinhos do país que eu nasci, sabe que você está em um lugar muito melhor do que onde você nasceu. Quem nasceu no continente africano e também chegou aqui e está aqui nessa manhã, sabe que você está em um país que é um verdadeiro espetáculo. Esse Portugal é um verdadeiro espetáculo. Ontem eu preguei em Cartaxo e comentei: quando eu era criança, amigo de um menino, filho de portugueses, e aquela família era dona da maior parte das casas que eram arrendadas na rua que nós morávamos. Este país é um verdadeiro pedaço do céu aqui na terra. E quando eu falo do meu país, as riquezas daquele país não são como essas, materialmente falando, mas é um país muito farto. E uma coisa é que eu admiro: as riquezas no Brasil começam pelas espirituais. Eu preguei nos 27 estados que tem no Brasil. O Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal, que também é autônomo, é praticamente um estado também. Tem administração própria, estadual, como nas outras localidades, nas outras províncias
ou distritos, como se diz aqui em Portugal. Irmãos, eu fiquei observando um detalhe. Eu preguei em todos os estados daquele país, e onde eu passei pregando a palavra de Deus, nessa denominação me refiro. Porque tem igrejas que ensinam outro evangelho, ensina modismos. Mas onde se tem doutrina, as pessoas são sensíveis à voz do Espírito Santo. A palavra diz em Hebreus 4, versículo 12, que essa palavra é viva e é eficaz. E ela é mais penetrante que espada alguma de dois cortes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nenhum cardiologista sabe onde está a divisão da alma e do espírito. Mas a palavra de Deus em nós nesta manhã está penetrando até a divisão da alma e do espírito. Ela penetra nas nossas juntas. Ela penetra na nossa medula óssea. A palavra de Deus está penetrando no tutano de cada um dos 206 ossos que cada um de nós temos aqui neste lugar. Ela é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra sabe o que eu e você estamos pensando nessa manhã. A palavra sabe o que está no teu e no meu coração aqui nesta manhã. É do que cada um está pensando, é do que cada um tem no coração, que Deus usa alguém para falar conosco pela palavra durante o culto. O que é isso? É a vivicidade da palavra. Esta palavra está viva. Isto é a eficácia da palavra. A palavra que está viva não está aqui inerte, ela não está paralisada. Ela está aqui trabalhando eficazmente na vida de cada um de nós. É por isso que com espontaneidade nós reagimos adorando ao Senhor. Porque Mateus 22, no versículo 32 diz que nosso Deus é Deus de vivos, Ele não é Deus de mortos. Quem está vivo, ele celebra o Deus vivo em adoração. Aleluia. Irmãos, onde eu passei no Brasil de ponta a ponta, eu vi uma igreja desse jeito. Eu vim pregar uma vez em Águeda, no distrito de Aveiro, e eu cheguei numa rua, irmãos, era mais ou menos por volta das 19h30, o culto ia começar às 20h, eu desci do comboio, fui caminhando, era perto, e cheguei mais ou menos nas 19h30, ainda estava claro, era a época de primavera, e eu encontrei 3 senhoras, já todas decanas, com mais de 80 anos de idade, e eu olhei para aquelas 3 senhoras, boa tarde, desculpa, dá licença, eu preciso saber onde é a rua de número tal. Pois é, esta aqui, o senhor está ao pé da rua, é essa rua aqui. Mas desculpa, o que o senhor está procurando? Eu falei, é a igreja, é no número tal. Cara, não tem igreja, meu rapaz. Eu falei, tem sim, minha senhora, é no número tal. Rapaz, você é teimoso, desculpa, mas eu fui criado aqui, meus bisavós vieram morar aqui quando isso aqui era tudo campo. E eu fui criado aqui. Quando eu fui criada, aí não tinha pavimentação nas ruas. Eu cresci correndo dessas ruas. Hoje aqui não tem nada mais a não ser residências. Aqui não tem igreja, meu rapaz. Eu falei, tem, minha senhora. O pastor me deu esse endereço aqui. Aqui está a morada, é no número tal. Meu jovem, aqui não tem pastor, jovem. Estou te falando, jovem, que aqui não é campo. Aqui é só residência, área urbana. Aqui não existe campo. Que pastor te falou que aqui tem igreja, rapaz? Aí uma outra senhora falou, não, ele não está a falar de igreja. Ele está falando daquelas seitas que os protestantes, que esses discípulos de Martinho Lutero, veio lá do Brasil e fundo cá por Portugal. Aí, sim, peço desculpa. Fica à vontade, vai lá procurar seu pastor, rapaz, vai lá procurar seu pastor. Se calhar tem aí alguma dessas suas igrejas aí dos alemães, do Martinho Lutero, cá por aqui mesmo, vai lá procurar. Irmãos, quando eu cheguei, vi o número, aí eu vi a escada e simplesmente desci, era na cave de uma residência. E, irmãos, lá tinha um pastor, um brasileiro, o pastor Elias, junto com a esposa e a filha, uma jovem, chegando em fase adulta. E mais 2 brasileiros e 10 portugueses. Irmãos, os 10 portugueses, todos batizados com o Espírito Santo, para a glória do Senhor nosso Deus. Aí eu fiquei observando, irmãos, o tempo foi passando, e esses dias eu tive contato com eles. A igreja de Águeda já tem 200 membros. Deus, Ele é maravilhoso. Eu vejo gente lá no meu país reclamando, dizendo que aquele país é miserável. O brasileiro nunca viu miséria na vida.
As riquezas daquele país começam pelas espirituais. Um povo caboclo, latino-americano, miscigenado, chega aqui na Europa e Deus está usando, impactando a Europa e Deus batizando com o Espírito Santo. Eu fui para Moçambique, irmãos, eu fiquei assustado no primeiro culto que eu participei. Eles cantaram uns 10 hinos em português. Eu não ouvi um glória. Fiquei olhando, isso é uma igreja pentecostal mesmo. Fiquei pensativo, observando. Me deram o microfone para pregar. Eu comecei a pregar, que parece que virou uma cerimônia fúnebre. Um silêncio total. E eu fiquei observando aquilo pensativo. Mas isso não é igreja pentecostal. Eu fiquei pensativo e terminei de pregar. E pensativo, como diz o nordestino do Brasil, eu fiquei encabulado. E simplesmente, irmãos, terminou a mensagem. Eu fiquei observando o comportamento deles. Eles começaram a cantar em dialetos. Eu não entendi mais nada. Só que quando cantavam em dialetos, eles se comportavam diferente. Eles pulavam, gritavam, corriam, batiam palma e a gritaria ia se intensificando. Só que eu não ouvi nenhum aleluia. Aleluia não tem tradução. Aleluia é louvor a Yahvé. Aleluia é Deus seja louvado. E aleluia também não tem plural. Plural de aleluia é uma heresia que inventaram e colocaram no inário dos brasileiros. Isso não tem na Bíblia. Se aleluia existisse, seria idolatria, seria louvores a vários deuses. É aleluia, é singular, Deus seja louvado. Somos monoteístas, somos libertos da idolatria. Irmãos, e como eu não ouvi aleluia, eu olhei para o pastor presidente e perguntei: pastor, o que vocês tanto gritam na hora que vocês cantam em dialeto? Porque vocês, na hora que cantam em português, é formal. Na hora da mensagem, parece que cai um desânimo sobre vocês. Parece que vocês não estão entendendo nada. A maioria fica com uma cara apática. Mas na hora de cantar em dialeto, vocês se soltam, gritam, pulam, a gritaria se intensifica. E eu não ouvi nada de aleluia. Ele me deu uma aula, irmãos, de desaprendizado bíblico. Ele falou: pastor, você é pentecostal, pastor. Como que um pastor pentecostal me faz uma pergunta dessa? Pastor, isso aí é adorar a Deus com espontaneidade. Eu falei: mas de onde o senhor tirou isso? Ele falou: 2 Coríntios 3, e versículo 17 diz que onde estava o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então ninguém precisa gritar aleluia, cada um grita o que quiser. Eu falei: mas de onde o senhor tirou isso? Está na Bíblia. Eu falei: mas isso aí é coisa da sua cabeça. Eu falei: não, pastor, se tem liberdade, cada um grita o que quiser. Eu falei: irmão, pastor, cada um grita o que quiser no circo, é no teatro, na casa de show, nas arenas. Cada igreja nós gritamos a palavra em louvor e adoração a Deus. Porque Eclesiastes 5, versículo 1 diz: guarda teu pé quando tu entrares na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Irmãos, ele não era batizado com o Espírito Santo. No outro culto, Deus me deu uma palavra sobre dons espirituais. Ensinei a igreja sobre dons espirituais. E o pastor presidente recebeu de Deus poder e adorou a Jesus em línguas estranhas naquele tempo. Lá não tinha escola bíblica dominical. Eu ajuntei lá no Brasil centenas de revistas usadas da escola bíblica dominical. E como antigamente as viagens internacionais davam direito a cada passageiro carregar 2 malas de 32 quilos, irmãos, eu levei 64 quilos de revistas usadas da escola bíblica dominical intactas. De 30 anos até 2016, que foi a primeira vez que fui em Moçambique. Tinha revistas lá, irmão, que era de 1976, outras de 1986. Eu lembro que dos anos 70 em diante tinha de montão, e principalmente algumas já da virada do século e algumas já de 2014, 2015, 2016. Irmãos, foram mais de 500 revistas diferentes. Foram em cada mala 32 quilos. Eu montei praticamente uma biblioteca na casa do pastor. Irmãos, Jesus começou a abençoar. Os irmãos começaram a frequentar a escola bíblica dominical antes do culto matinal do domingo. Aquela casa lotada, aquela casa de oração lotada, uma catedral que nós construímos com dinheiro que eu consegui no Acre, no Amazonas, no Pará e Rondônia. Eles congregavam uma igrejinha pequena de barro e nós construímos um templo de alvenaria, de 9 de largura, por 17 de comprimento. Aqueles irmãos, eles eram 55 membros apenas no templo sede. Eles têm mais 42 igrejas
Só que domingo de manhã, irmão, só enchia no dia de ceia ou no dia de festa, porque vinham as congregações. Saiu de uma igrejinha pequena para uma igrejona grande daquela, o culto domingo de manhã era pouca gente. Teve uma escola dominical que eu estava presente um domingo à tarde, tinha 572 crianças. É lindo, irmãos, ver aquela multidão de crianças aprendendo a palavra, centenas de crianças cantando para Jesus e depois fazendo uma fila imensa para receber uma alimentação. Irmãos, Deus foi abençoando aquele trabalho. Jesus batizou alguns com o Espírito Santo. Aí tem gente, irmãos, lá tinha alguns obreiros que ficavam murmurando contra a minha pessoa. Os membros não, mas tem muitos obreiros que murmuravam contra a minha pessoa, dizendo: esse pastor é um péssimo gestor financeiro. E ele recebe dinheiro do Brasil, vem para cá e ele administra esse dinheiro de forma exagerada. Olha o templo que ele construiu de forma desnecessária. Se ele tivesse dado esse dinheiro para nós, nós faríamos 3 templos com o dinheiro que ele fez apenas um. Nós faríamos 3 e iríamos administrar muito melhor. E eu olhava para eles e dizia: irmãos, vocês fariam 3 arapucas, 3 choupanas, vocês fariam 3 armadilhas, 3 casebres. No primeiro tornado, no primeiro ciclone, ou no primeiro terremoto que vier, derrubaria tudo. E eles: não, irmão, isso não aconteceria não. O irmão é orgulhoso, o irmão faz as coisas de forma desnecessária e acha que o Senhor é o dono da razão. Eu disse: eu não sou o dono da razão, o dono da obra é Cristo. Amém. E a Bíblia diz em Colossenses 3, versículo 23, tudo que você fizer, faça da melhor forma possível, não fazendo um trabalho para os homens, mas prestando um trabalho para Deus. Isso não se resume só à igreja, não. Tudo que nós fizermos em nosso dia a dia, temos que dar o nosso melhor. É o melhor de cada um tem sua capacidade. Então dê o melhor que você tem, eu dou o melhor que eu tenho. Talvez sua capacidade é maior que a minha, cada um tem uma capacidade maior em uma área. Como tem gente que fala: invejoso é gente incapaz. Invejoso não é incapaz, invejoso é preguiçoso. A Bíblia prova isto em Mateus 25, a partir do versículo 15, na parábola dos talentos. A Bíblia diz que ao primeiro o Senhor deu 5 talentos, ao segundo 2, ao terceiro 1, a cada um conforme a sua própria capacidade. O primeiro servo ganhou mais 5 talentos, 100%. O segundo servo ganhou mais 2 talentos, é o mesmo resultado, é 100%. Se o terceiro servo, que tinha 1 talento, ganhasse mais 1, o resultado seria o mesmo também. Então esta questão de inveja não é incapacidade, é preguiça. A pessoa invejosa, ela é preguiçosa, ela não consegue administrar o que Deus deu para ela. Para cada um Deus deu habilidades peculiares. E eu dizia para eles: vocês simplesmente pensam que a obra de Deus é brincadeira, mas a Bíblia diz em Daniel 3, versículo 6, que Daniel se destacou entre os príncipes do reinado persa, porque ele tinha espírito excelente. Ele dava o seu melhor, fazia as coisas com excelência e ficavam zombando, irmãos, do irmão Rodrigo. E Deus batizou alguns deles com o Espírito Santo, mas a igreja permanecia com poucos membros no templo sede. Domingo de manhã, aquele culto com pouca gente naquela igreja grande. Veio o ciclone Idai em março de 2019, derrubou mais de 300 igrejas na província de Sofala. Mas a igreja que o irmão Rodrigo construiu com eles não sofreu nem uma rachadura. O pastor falou que de madrugada, no dia 10 de março de 2019, quando tudo estava caindo, aquela gritaria, aquele terror, aquela catástrofe ambiental, ele falou que ouviu um barulho de gente clamando por Jesus e o clamor era crescente. Ele falou que ouviu um prantear crescente de madrugada por volta de 3 da manhã. E ele falou que disse para a esposa e para os filhos: não tem nenhuma igreja aqui perto, a não ser a nossa. E parece uma vigília. Nem será que está fazendo vigília em nossa igreja? E ele falou que saiu de casa, entrou pelo meio daqueles escombros que estava caindo tudo, telha voando, parecendo verdadeiros discos voadores ou tapetes voadores cortantes. Ele falou que era uma catástrofe, era pau voando por tudo que é lado, árvore caindo. E ele correu, saiu de trás da casa pastoral, entrou pelos fundos da igreja
Ele falou que a igreja estava lotada, ela tinha sido invadida por mais de 200 pessoas que estavam fazendo vigília por conta própria. Era um monte de novos convertidos que se entregaram a Cristo por conta própria, sem ninguém fazer apelo para eles. Eram tudo ex-católicos, ex-ateus, ex-muçulmanos e ex-macumbeiros. Foram para a igreja, não tinha ninguém para fazer apelo para eles, se entregaram a Jesus sozinhos. Não tinha nenhum obreiro para fazer vigília, fizeram por conta própria. Ele falou que era uma gritaria intensa, mais de 200 pessoas gritando: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. Jesus, perdoa os meus pecados. Ó Cristo, não permita que, se essa igreja cair, eu vá para o inferno. Por tua misericórdia, me leva para o céu de glória. E ele falou: pastor, teve gente que quando me viu começou a gritar: pastor, me perdoa, pelo amor de Deus, eu te odiava. Eu pagava macumbeiro para fazer feitiço, para o diabo te matar, eu te detestava. Mas eu já pedi perdão a Deus, peço perdão ao Senhor, me perdoa. Se essa igreja cair, eu quero morar no céu com o Senhor. Mas se essa igreja não cair, o Senhor vai me batizar. A igreja não sofreu danos, irmãos. 15 dias depois daquela tormenta, aquele pastor realizou o primeiro batismo. Ele batizou mais de 100 pessoas naquela ocasião. E hoje, irmãos, aquela igreja, ela tem 200 membros. Domingo de manhã, lá em Dombo, no bairro de Amaiabe, a 30 quilômetros da cidade de Beira, irmãos, aquela igreja é lotada, é casa cheia. E hoje é um culto pentecostal espontâneo como este. Não é mais aquela gritaria aleatória. Tem irmãos cantando e tem irmãos dando glória. Tem irmãos testemunhando, tem irmãos dizendo aleluia. Tem gente pregando, tem irmãos adorando em outras línguas. Porque Deus conta conosco para levar a doutrina do Espírito Santo a outras nações nos últimos dias da igreja aqui na terra. Receba de Deus avivamento nesta manhã. Receba poder do Espírito Santo sobre a tua vida nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 8, 9 e 10. Uma lista de 9 dons do Espírito Santo para a igreja. Nesta manhã receba o dom da palavra da sabedoria. Pregue com autoridade, pregue com poder. E veja Jesus operando, porque Ele está cooperando conosco. Receba o dom de variedade de línguas. Adore a Deus em variedade de línguas. Seja edificado pelo poder do Espírito Santo. Receba de Deus o dom da profecia. Profetize na autoridade do nome do Senhor Jesus, e verás a igreja ser consolada, exortada e edificada. Receba o dom da fé nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Receba os dons de curar. Receba nesta manhã o dom de discernir os espíritos. Receba o dom de maravilhas. Receba o dom da interpretação das línguas. Receba os dons do Espírito Santo sobre a tua vida nessa manhã. Seja usado por Deus com autoridade onde você passar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Irmãos, esta palavra, ela é poder. Isaías 55, versículo 11 diz que esta palavra não volta vazia, antes que venha gerar o efeito para o qual foi enviada. Quando eu me converti, há 31 anos atrás, com 13 anos de idade, não tinha nenhum crente na minha família. A minha mãe nasceu em São Paulo. Lá em São Paulo não tinha nenhum crente na minha família. Meu pai nasceu em Pernambuco. Na família de meu pai não tinha nenhum crente, nem em São Paulo, nem em Pernambuco. Hoje, irmãos, a família de minha mãe tem muitos crentes em São Paulo. A família de meu pai, tanto em São Paulo como em Pernambuco, tem muitos crentes. Jesus salvou meus pais, salvou meus irmãos. Hoje eu sou o pai de uma menina que a minha filha é a 5ª geração de crentes na família da mãe dela. A minha filha é tetraneta de crentes, ou tataraneta, como alguns dizem. A minha filha, a Ana, ela é a 5ª geração de crentes. É só Jesus quem faz isso. Ele escolhe um menino de uma família idólatra na adolescência, ainda muito jovem, traz ele para o ministério pastoral. Eu tenho 21 anos que fui ordenado ao ministério pastoral, fui ordenado ao diaconato em 18, aos 21 ao presbitério, aos 22 ao santo ministério, pela convenção da Assembleia de Deus no estado de São Paulo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque isso é uma escolha. É Josué 24, versículo 15. Vocês escolham a quem vocês querem servir.
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu testemunho, irmãos, esses resultados, porque Deus é maravilhoso. Tendo eles partido, pregar por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. E amém. Deus, Ele conta conosco para levar um impacto a outras nações. E eu fico observando, irmãos, que apesar de todas as mazelas econômicas em Moçambique, Deus tem fortalecido aquele país de forma espiritual. Os brasileiros, irmãos, já ganharam mais de 20% da população de Moçambique para Cristo. Em qualquer sítio que chega tem uma catedral. Irmão, o brasileiro não tem nada a ver com português, com australiano, nem canadense, nem estadunidense. Irmãos, os missionários australianos, quando chegam lá, ou canadense ou estadunidense, eles compram uma quadra inteirinha. Eles compram um quarteirão inteirinho e formam praticamente uma cidade. O brasileiro, na sua singeleza, vai lá e compra um lote com muita dificuldade ainda, dependendo do sítio, ainda é financiado. Mas constrói, irmãos, uma igreja com sua singeleza, com excelência, bem feito, cria uma escola bíblica e o negócio dá certo também, Deus tem sido glorificado. E como o brasileiro fala a língua dos moçambicanos, que é a língua aqui deste país, aí acaba dando mais certo ainda e a obra está crescendo para a glória do Senhor nosso Deus. Há uma parceria com muitas igrejas de países riquíssimos que patrocinou o envio de dezenas de famílias de brasileiros para Moçambique e mudou o cenário daquele país de 1987 para cá. Aquele país, irmãos, tem virado um verdadeiro espetáculo de avivamento espiritual. São igrejas enormes, lotadas. Agora nessa manhã mesmo, o culto aqui vai terminar, essa reunião, lá em Moçambique vai terminar também, e há uma multidão de gente andando pelas ruas com Bíblia, graças a Deus. Aquele país está passando, como a maioria está ciente, por uma instabilidade política muito grande no momento, conflitos horrorosos. Olhe para aquela nação. Deus tem abençoado aquela nação. Aquela nação precisa prosperar. Infelizmente, o salário mínimo naquela nação é mais ou menos 230 reais. Isso não dá 40 euros. A maioria lá morre muito jovem, devido à desnutrição. A maioria come uma vez por dia um prato de angu, de milho branco sem sal, que o angolano chama de funge, e o brasileiro chama de angu, que é o mingau do fubá, ou da fuba, como se diz em Angola, do milho branco, simplesmente a farinha do milho branco. Comer aquele insosso uma vez por dia, não se vai longe, irmãos. É uma situação muito precária. Tem brasileiro que fala, mas já vivia assim. Viveu assim há alguns dias, não viveu assim a vida inteira. A desnutrição lá é assustadora. A minha avó materna, ela é mineira, ela é de Minas Gerais. Ela tem 91 anos, ela goza de perfeita saúde. Ela foi empregada em São Paulo 70 anos. Ela parou de trabalhar fora agora em 2018. Como ela é afrodescendente, irmãos, toda mulher afrodescendente lá no Brasil, da idade da minha avó, anda com lenços na cabeça. Eu vou para a África e levo um monte de lenço colorido para minha avó. Eu tiro foto com ela, ela parece ter um rosto, formado no rosto das moçambicanas. Aí eu mando para lá e tem um pastor que fala, pastor, o senhor está mentindo, pastor. Essa senhora não é a sua avó, essa senhora tem no máximo 70 anos se tiver. Isso, ô pastor, e tem um detalhe, ninguém vive 91 anos não, pastor. E se essa senhora fosse sua avó, seria impossível porque o senhor já é idoso. Por que eles dizem que eu sou idoso? Porque a mulher lá com mais de 40, a maioria já morreram, irmãos. Eu tenho 44 anos. As mulheres lá com a minha idade, a maioria já morreram e estão com a saúde bem debilitada. Homens lá, raro passar de 50 anos. Isso em Maputo, em Gaza, ainda se tem uma perspectiva de vida um pouco melhor que é o sul de Moçambique. Mas de Inhambane para cima, irmão, a situação vai piorando, principalmente em Cabo Delgado, no extremo norte do país. É uma miséria generalizada. O número de crianças que chegam na igreja descalços, maltrapilhos, é assustador, irmãos. A maioria morando em casebres de barro, ou de palha ou de bambu. Tem gente que não tem um móvel dentro de casa, mal tem uma muda de roupa para trocar quando essa pessoa toma banho, irmãos. É uma situação muito precária. Casa de banho é raríssimo ver em uma casa. É uma situação extremamente difícil. Olhe para aquele país. Eu louvo a Deus, irmãos, que eu nasci em um país que não é rico como Portugal, mas o brasileiro ele tem generosidade na veia, irmãos. O brasileiro pode estar quase sem ter o que comer. Ele divide o que tem e nós temos feito uma grande diferença lá em Moçambique e Deus tem sido glorificado.
Um dia eu mandei uma oferta de R$200 para um pastor, ele está inclusive em Suazilândia no momento, é o doutor Valério Oliveira, é professor de latim na Universidade do Acre, e já foi em África diversas vezes, e o pastor Valério dirigiu grandes catedrais, grandes igrejas no Acre, e eu mandei uma vez R$200 para ele, Deus falou que me manda esse dinheiro ao meu servo. Eu paguei umas contas e não tinha nada mais a pagar, olhei aqueles R$200, pensei em fazer um investimento em Bíblias para revender, Deus falou, mande para o meu servo. E eu falei, pastor, me manda uma conta, eu vou te mandar esses R$200 que Deus mandou. Ele falou, olha rapaz, é de Deus, porque eu liguei em Rio Branco, a capital do Acre, e hoje é quinta-feira, o pastor falou que só vai poder depositar a minha ajuda segunda-feira. O dinheiro que eu tinha, eu fiz uma compra para casa, semana passada veio um pastor de uma congregação aqui, um moçambicano, eu dei metade do que eu tinha para ele. Quando foi, no domingo eu dirigi o culto, teve um pastor que deixou a congregação dele, veio participar do culto comigo, calado, não falou nada, eu falei, por que você veio para cá? Porque eu senti de Deus de vir congregar com o senhor hoje, pedi para um auxiliar, dirigir o culto lá. Quando terminou o culto, ele falou, pastor, eu vim por cá congregar com o senhor hoje, porque eu não tenho o que comer em casa, me ajuda. Eu dei mais metade do que tinha sobrado. E hoje já é quinta, na segunda-feira apareceu outro dirigente aqui na porta, na hora que eu estava saindo, falou, pastor, eu peço desculpa, mas me ajude, pastor. Eu não tenho 1 quilo de farinha para fazer uma chima. Lá o angu, em Moçambique, chama de chima, como os angolanos chamam de fungo e o brasileiro de angu, o moçambicano chama de chima. Eu não tenho um pouco de farinha para fazer na minha família. Me ajuda? Ele falou, aí Rodrigo, o que sobrou eu dividi metade. Se chegar outro agora, nesse final de semana, nós não temos mais o que comer. Está difícil. Aí, Deus mandou você me mandar esses R$200. É Deus, irmãos. O Brasil não é Portugal, não é Austrália, não é Canadá, não é Estados Unidos. Mas com as poucas moedas dos brasileiros, Deus tem feito milagres em Moçambique e o nome do Senhor tem sido glorificado. Irmãos, com R$1 lá em Moçambique, isso dá uns 17 cêntimos, mais ou menos, dá para dar um pão, um carcaça de 100 gramas, não é? Esses pães leves, Portugal também está ficando igual ao Brasil, o pão a cada dia que passa é mais leve. Lá em Moçambique tem uns pães pesados ainda, de 100 gramas, um pão carcaça, irmão, de 100 gramas, e um sumo da fruta, não é sumo do supermercado refrigerante não, irmãos, é sumo da fruta mesmo, R$1, 17 cêntimos, dá para dar um pão e um sumo para uma criança em Moçambique. €1 dá para abençoar 6 crianças. Isso é uma maravilha, irmãos. Com muito pouco nós fazemos uma grande diferença. Que Deus continue abençoando a todos nesta manhã, sensibilizando o seu coração. Que você ganhe Portugal para Cristo, que você ganhe a Europa para Cristo. E onde você passar, vamos compartilhar o Evangelho com toda a criatura. Se você quiser conhecer o trabalho que eu estou fazendo, irmãos, graças a Deus, Deus tem me dado a graça, que não é fácil para um brasileiro. Quem é brasileiro aqui sabe do que eu estou falando. Toda semana eu tenho investido R$500 para alimentar crianças em 3 congregações diferentes, depois da escola bíblica dominical na província de Gaza. O pastor que recebe a ajuda lá, o pastor Márcio, ele é supervisor de 17 igrejas, então ele faz um rodízio. A cada domingo divide o dinheiro em 3 congregações e as crianças comem depois da escola bíblica dominical. R$500 para um brasileiro, irmãos, para a maioria não é pouco dinheiro não, é um desafio, é mais de €80. E Deus tem suprido. Com R$1, já falei que um milagre acontece. E toda semana Deus tem suprido, tem sido uma bênção. Se você quiser conhecer esse trabalho, vai lá no Facebook, no Instagram, vai no YouTube, vai no TikTok. Disseram para mim que cá em Portugal não tem Kawaii, mas eu tenho Kawaii também. Escreva lá pastor e coloque meu nome, Rodrigo Anjos. Escreva pastor e coloque meu nome, Rodrigo Anjos. Você vai ver fotos, vídeos e todo o relatório semanal desse trabalho que tem sido realizado. Isso é uma bênção, irmãos, ver aquelas crianças felizes se alimentando. Irmãos, onde a pessoa come um prato de chima, um prato de angu uma vez por dia, a pessoa está comendo arroz, feijão, uma coxa de frango, ou uma asa de frango com uma salada, ou está comendo, como é a terra da irmã Custódia, uma bifana no pão, no prego, no pão, como diz cá em Portugal. Irmãos, é uma maravilha. Às vezes a criança está lá com um bife assado de carne de boi, ou carne de suíno mesmo, e com uma salada, com tomates e um copo de sumo, comendo e mandando a gratidão. Irmãos, isso já é uma diferença.
Nós não conseguimos mudar o mundo, mas conseguimos mudar a vida pelo menos de alguém. Amém. Um ou outro nós conseguimos impactá-lo, mostrando que quem serve a Deus tem generosidade e é uma provisão da parte de Deus, os cuidados nossos para com o próximo. E eu peço para você, quando tudo terminar, não vá embora sem me ajudar. Lá fora, eu vou embora hoje à noite, eu vou para Madrid e vou voar para São Paulo, vou voltar para casa, porque dessa vez eu não pude trazer a minha esposa e a minha bebê. Eu estou voltando hoje após o culto do Seixal, estou indo para Madrid já para ir embora. Então eu tenho umas bíblias de estudo do pastor Max Lucado, que é estadunidense, renomado escritor estadunidense. As bíblias foram traduzidas para o português. É a Bíblia de estudo de formação espiritual. Ela tem, irmãos, centenas de estudos bíblicos. Ela tem milhares de referências bíblicas. Essa Bíblia, o preço praticado dela aqui, em Portugal é 70 euros. Mas como eu vou embora, as que ficaram, eu vou deixar para os irmãos por 20 euros. Para eu não levar nada de volta e você adquirir uma Bíblia de estudo e adquirir conhecimento e me ajudar a continuar pregando o Evangelho e ajudando a quem precisa. E também, irmãos, eu tenho um monte de gravatas, é 5 euros para quem quer presentear alguém com uma gravata bonita ou usar uma gravata. E para as mulheres eu tenho um monte de penduricários, como diz lá no Rio de Janeiro, de 2 euros, de 3 euros e de 1 euro. Dá uma olhadinha lá que a irmã vai ver um negócio bonito para a irmã poder também me ajudar. Todo mundo pode ajudar o irmão Rodrigo. As gravatas simples, os penduricários da mulherada é de 3 euros para baixo, 3, 2 e 1. E também, irmãos, eu ganhei muitas bíblias, que aqui em Portugal ela é vendida a 100 euros. É a Bíblia do pastor Jim Swaggart, é a Bíblia do expositor. Só que essa que eu ganhei, ela não pode ser vendida, é para doação. Então eu não estou vendendo, eu estou pedindo uma ajuda. Eu tenho algumas aí, me ajude com alguma coisa, leve uma para você também, para você ter uma Bíblia desse renomado evangelista estadunidense, que arrastou multidões e é pastor de uma mega de uma igreja para 5 mil pessoas sentadas em um só culto nos Estados Unidos da América. E, por exemplo, você me ajuda a levar uma dessa, me ajudar pelo menos com 10 euros, dá para dar pão e suco para 60 crianças em Moçambique. Eu não estou cobrando, estou pedindo uma ajuda. Ela não pode ser vendida. Então me ajude como você puder e você vai estar semeando com o trabalho que Deus confiou a mim. Jesus me levou na África 9 vezes. Isso é um sonho, irmãos. Para um obreiro brasileiro que sonha em ver a obra de Deus prosperar, isso é uma realização. Jesus me levou no continente africano 9 vezes. É a 15ª vez que eu venho para a Europa. É só Jesus quem faz essas coisas. Eu vim à Europa a primeira vez em 2007 e eu me apaixonei por esse país. Muita gente pergunta, se eu tenho vontade de morar em Portugal, vontade eu tenho. Mas nunca apareceu uma oportunidade legal para morar aqui, então está nas mãos de Deus. Se um dia Deus quiser, vai aparecer uma oportunidade de eu vir morar já legalizado. Porque se for para ficar aqui esperando legalização, não é o tempo de Deus. Eu volto para o meu país porque lá eu já nasci legalizado. Deus continue abençoando a todos. Se você quiser pagar no MBWay também, fica à vontade. Eu uso o MBWay do pastor Edivaldo Arruda. E se for brasileiro e quiser pagar no Pix, fica à vontade, do jeito que puder. Só não vou poder passar a máquina de cartão, porque o Banco Brasileiro bloqueou o meu cartão, a minha máquina, quando eu fui usar lá na Itália. Usei em Espanha, usei em Portugal, usei na Inglaterra, deu tudo certo. Quando cheguei em Itália, bloquearam a conta dizendo que tinha fraude. Pediram meu reconhecimento facial, deu erro. Talvez a minha face estava não em perfeito estado, segundo eles lá. E não tem um telefone para eu ligar, eles estão rejeitando meus e-mails. Então é a forma que vocês puderem me ajudar, me ajudem. E que Deus continue abençoando a todos. E um bom domingo a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e receber o nosso apoio. Glória a Deus.